Parece que, além de mandar na bagaça toda do judiciário, do executivo e do legislativo de Brasília, agora o poder do ovo que tudo vê se estendeu para o executivo e o judiciário dos estados da Federação Brasileira. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou trazer dados interessantes do fim dessa reunião, que apesar de, segundo dizem por aí, o ministro ter proibido terminantemente alguma informação da reunião ser passada para a imprensa, a gente sabe que sempre uma coisinha ou outra vaza. Vou apresentar para vocês aqui em detalhes tudo que nós temos em mãos a respeito desse assunto até agora. E nessa edição eu também vou comentar com você a respeito da hipocrisia de Luciano Huck e daquela famosa especialista em segurança pública dos cabelos laranja. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa força pra gente. E se você já é de casa, passa o olho em tudo aí, porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu ia desejar uma excelente segunda-feira a todos, mas assim, é impossível ter uma excelente segunda-feira com tudo que está acontecendo no Brasil, né? Mas ainda assim, a gente põe força na peruca e vamos que vamos. Antes de ir para a nossa matéria de capa, eu quero conversar com vocês a respeito de Luciano Huck, que fez, assim, né, uma declaração bombástica, épica, no seu Domingão do Huck lá. Vou destacar apenas uma parte da fala do Moçoilo e aí você pode rir ou chorar comigo. O que aconteceu esta semana no Rio de Janeiro? Eu sou paulista, boa parte da minha família segue em São Paulo, mas eu vivo nesta cidade há 25 anos. Foi aqui que a gente escolheu para criar os nossos filhos. É uma tristeza ver o mesmo modelo de segurança pública se repetindo há décadas sem nenhum resultado. Quantas vezes eu já não parei um programa de televisão aqui na TV Globo para falar desse assunto? 120 mortos numa operação policial no Complexo do Alemão e da Penha. Por trás desse número tem 120 mães que enterraram seus filhos. E você acha que foi isso que elas sonharam quando essas crianças eram pequenas e corriam ali pelas vielas do Alemão ou da Penha? Claro que não. É preciso combater o narcotráfico com força total. É preciso coordenar ações entre todos os níveis de poder, municipal, estadual e federal. É preciso sufocar a parte financeira das organizações criminosas, das milícias, do tráfico e por aí vai. É preciso valorizar a polícia e o policial. Mas é preciso mais do que isso. É preciso gerar oportunidade, dar perspectiva para quem nasce nesses recortes da cidade do Rio de Janeiro. Oferecer boas referências, abrir caminhos, mostrar que existem outros futuros possíveis. Então, vou parar por aqui porque tamanha hipocrisia já não me desce mais. O que eu acho que aconteceu com o Luciano Huck nesse final de semana é que caiu o Pix para ele defender a PEC da segurança pública, porque ele falou da integração, né, de municípios, estados e governo federal. Se você tem uma opinião a respeito, deixa aí nos comentários para mim, por favor. Eu tô até gaguejando, por quê? Porque eu tenho vontade de falar muito mais coisa, mas enfim, vou ficar na minha. O mais importante é você saber que quando o Luciano Huck precisou de segurança para adentrar nas vielas, né, das comunidades, como ele diz, ele contou com a segurança do BOP. Ele disse que deve valorizar policiais, né? Ele só não disse como. Agora eu não sei o que ele pretende. Valorizar policiais, colocando a aprovação da PEC da segurança pública como condição sine qua non para isso, sendo que a PEC da segurança pública coloca a segurança pública na mão de quem está no poder hoje, que não valoriza o policial? O que você acha? Deixa nos comentários para mim. E tem uma outra moçoila também, que depois de não receber nenhum apoio e só receber crítica no lombo, ela veio às redes sociais e disse que está sendo ameaçada após criticar o massacre que aconteceu no Rio de Janeiro. E a revista Fórum, esquerdista como só, diz que a professora do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense concedeu uma entrevista à Fórum na quarta-feira sobre o caso. E ela está dizendo que está sendo muito ameaçada. Eu trocaria, né? O que ela chama de ameaça, eu chamo de crítica. Tá todo mundo criticando ela. Ela é a moça que sugeriu que o policial tacasse pedras na cabeça dos traficantes, que aí eles iam conseguir se defender de bala de fuzil. Em relação a essa moçoila e ao Luciano Huck, eu só tenho uma sugestão a fazer. Todo mundo que tem mais de um neurônio, pelo menos, sabe, acompanhando diretamente todas as informações que tivemos acesso a respeito do caso, que a polícia subiu a favela, subiu o morro, dar uma resposta de obediência ao Ministério Público, que fez os pedidos de prisão, busca e apreensão, e aí foram recebidos na base do fuzil, que tiveram que, no mínimo, se defender. O que eu sugiro, tanto para Jaqueline Muniz quanto para o Luciano Huck, como opção ao, entre muitas aspas, massacre da mega operação do Rio de Janeiro, é que a partir de agora, eles, tanto a Jaqueline quanto o Luciano Huck, sejam portadores dos mandados de prisão para criminosos que se castelaram nas favelas cariocas depois que a DPF 635 deu proteção a eles nas custas do dinheiro do pagador de impostos. Eu acho que se eles dois subirem com mandado de prisão, busca e apreensão, corre o risco deles serem recebidos com flores ao som de Imagine e que soltem muitas borboletas, chuvas de pétalas de rosas
sobre eles para recepcioná-los com um mandado de prisão para os chefes do tráfico que ficaram encastelados na sua. Eu acho que deveria testar. E você, o que você acha? Deixa aí para mim. E claro que a gente vai comentar agora a nossa matéria de capa sobre a reunião de Moraes com Cláudio Castro, sobre a operação que teve no Rio de Janeiro. Diz que a reunião durou aproximadamente 2 horas, tá? E incrível, o ministro Alexandre de Moraes está mandando na bagaça toda mesmo. A reunião diz que começou um pouco antes das 11h30 e terminou por volta das 13h40. O governador e o ministro chegaram juntos de carona no helicóptero ao Centro Integrado de Comando e Controle da PM. Lembra que eu falei para vocês que Cláudio Castro se negou a recebê-lo no Palácio por não se tratar de uma visita política e sim de uma visita técnica? Levou ele logo para a sala de guerra, né? E a expectativa é que todos os eventos do ministro do STF no dia sejam fechados ainda hoje, sem participação da imprensa, que, aliás, dizem por aí que a imprensa foi proibida de receber informação a respeito tanto da agenda quanto que foi tratado nessas agendas. As reuniões acontecem, né, um dia após o ministro determinar que o governo do Rio de Janeiro preservasse as provas relacionadas à mega operação, como se a justiça se desfizesse de provas, né? Pois é. O intuito, segundo a decisão de Moraes, é permitir que o Ministério Público do Rio de Janeiro tenha o controle e a averiguação do caso, como se a polícia só tivesse subido a favela, não tivesse só subido a favela, a mando do Ministério Público que solicitou ali a prisão dos traficantes, chefes de facções que estavam lá. E aí disse que a reunião aconteceu a portas fechadas e, além da cúpula da segurança, quem participou também do encontro foi o Procurador-Geral do Estado, Renan Miguel Saad. Ainda hoje, o ministro Alexandre de Moraes também vai se encontrar com representantes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro, da Defensoria Pública e com o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Ou seja, Alexandre de Moraes está estendendo os tentáculos do STF, na pessoa do próprio ministro, não só para Executivo e Legislativo do Brasil, como também todos esses órgãos aí do Estado da Federação. Olha, gente, para quem criticava a monarquia, nós estamos chegando num monopólio de poder encerrado em uma só pessoa, em um só órgão, para não botar inveja a nenhum déspota por aí. Pelo amor de Deus. Mas o Alço News, que é um portal que eu passei a seguir há pouco tempo, disse que a equipe de Moraes aprovou e vetou nomes que participaram da reunião com Cláudio Castro. Ou seja, o ministro solicita a reunião sobre um evento específico, o governador diz, tá, vamos fazer a reunião com a minha equipe. E aí o ministro diz, não, quem vai aprovar ou desaprovar serei eu. Serei eu, tá bom? Não é, você não manda na sua equipe. Gente, o negócio tá feião o negócio, só aviso isso. E aí o Tino Júnior disse que o ministro Alexandre de Moraes teria proibido informações da reunião com o governador para a imprensa. Ou seja, tem que ser tudo que o ministro quer, vai ser falado o que ele quiser e somente a mídia do regime vai poder noticiar quando o ministro preparar o press release? Eu não sei, mas eu acho que é por aí. Ou não, porque eu não sou detentora da verdade. Então, segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Porque na minha época, lixo era o tchan, 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 não era, né, funk, proibidão. Então, assim, francamente, senhores, nós estamos vendo resplandecer um novo poder que manda, inclusive, nos governos e judiciário dos estados da federação. Ainda que a gente consiga brecar a PEC da segurança pública lá na Câmara e no Senado, pelo andar da carruagem, o que nós estamos vendo na prática é a PEC da segurança pública sendo implementada através dos tentáculos do STF. Diga para mim, você esperava isso? Porque eu estou em choque. Eu não achei que fosse chegar tão longe. Agora deixa aí a sua opinião nos comentários, ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho. Aqui tem um Pix, eduardpravaleria@gmail.com. A gente está precisando bastante por causa desse shadow ban aí na plataforma. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. E se você puder, leve o nosso link aí para tudo quanto é buraco que você frequenta de rede social, enquanto você tem rede social para frequentar. Encontro com vocês nos comentários. E aí, o que você achou? Você concorda com a minha ideia de Luciano Huck e a dona Jaqueline Muniz serem portadores dos mandados de prisão para chefes de facção organizada que se escondem nas favelas do Rio de Janeiro? Eu acho que a gente pode tentar, né? Acho que é uma boa solução. E você?
polícia não chega tirando em condomínio de luxo onde estão os verdadeiros chefes do tráfico. Os verdadeiros chefes do tráfico estão na Faria Lima. Então fica comigo. Desde que aconteceu a mega operação no Rio de Janeiro, a gente já viu um monte de influencer, artista, jornalista, todo tipo de gente à toa vir a público para falar um monte de groselha. Nesse vídeo eu pretendo responder ao Igão, que veio e falou um monte e meio de groselha em sua declaração a respeito da mega operação. E eu peço a você que fique nesse vídeo, porque o mesmo argumento que eu ouvi do Igão, eu vi também em vários outros influencers, artistas, políticos, todos devidamente posicionados muito à esquerda do espectro político. Uma das alegações é que a polícia não chega tirando em condomínio de luxo onde estão os verdadeiros chefes do tráfico. Ou, os verdadeiros chefes do tráfico estão na Faria Lima. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou trocar em miúdos com você e eu vou explicar por que isso é um monte de groselha. Enquanto isso, enquanto o Brasil vira de cabeça para baixo, mais do que já estava, o Janjo, ele curte Belém do Pará num baita de um iate maravilhoso, luxuosíssimo, cujo dono já esteve envolvido em escândalos de corrupção. Para surpresa de 0 pessoas, claro. E outra surpresa que me abalroou no dia de ontem foi saber que nos corredores de Brasília andam dizendo que após a visita de Alexandre de Moraes a Cláudio Castro, que até então nós não soubemos uma vírgula a respeito da opinião do ministro, parece que nos corredores andam dizendo que o olhar dele foi positivo para a mega operação. Era a única coisa que faltava, meu amigo. Nascer um ovo que tudo vê, que prendeu um monte de velhinha com Bíblia na mão, ser a favor de combater o tráfico. Fica comigo até o final dessa edição, vamos conversar sobre tudo isso. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, que é super importante para o canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho, passa o olho em tudo aí se você já é inscrito. E se você gosta do nosso trabalho, leva o nosso link, compartilha lá nas redes sociais, nos seus grupos de Telegram, Zap, nas redes sociais enquanto você as tem, que aí você ajuda a nossa voz a chegar muito mais longe, já que a gente anda no Shadowban Eterno novamente. Vamos para as pautas, que é para isso que a gente paga a internet, que afinal de contas, nosso coração de brasileiro, de patriota, já não bate mais. O coitado só apanha. Na escalada, eu esqueci de um detalhe muito importante. O dia de hoje vai ser simplesmente sensacional. Tem muita coisa acontecendo, inclusive até Cláudio Castro pode perder o seu mandato. Então vamos agora para a pauta. Eu quero começar respondendo ao Igão, por quê? Porque o argumento dele, eu vi sendo repetido, tipo copia e cola, tipo papagaio de pirata, um monte de gente que deve ter assistido esse pronunciamento do Igão e saiu aí repetindo como se não houvesse amanhã. Quem é o Igão? O Igão hoje está ancorando lá o Podpah, que é um podcast super famoso com milhões de seguidores. O cara diz, atina na rede social, pronto, viraliza milhões e milhões de visualizações. Então ele é o que nós chamamos de influencer, ele realmente influencia. E aí eu quero abalroar o Igão com os meus argumentos, desmontando os argumentos frugais, frívolos do Igão a respeito da mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Ai, Valéria, ainda esse assunto? Senhores, esse assunto é inesgotável. Ainda ontem eu vi o depoimento de um delegado aposentado dizendo que o que aconteceu no Rio de Janeiro foi uma operação Troia. E eu não vou nem entrar em detalhes com vocês neste vídeo a respeito das especificidades dessa operação Troia, porque senão vocês vão tacar a cabeça na parede por isso estar partindo de um delegado de polícia aposentado. Mas vamos lá, vamos voltar ao Igão. Isso aqui é um vídeo de 4 minutos, está com quase 1 milhão de visualizações, de um repost da Choquei, e eu quero só destacar os primeiros trechos, tá bom? Segura aí, fica aí comigo. Gente, não tinha como eu vir aqui hoje sem falar do que está acontecendo no Rio de Janeiro, nesse estado de calamidade pública. A segurança pública do Rio de Janeiro é calamitosa há muito tempo. É verdade. Uma coisa que eu queria fazer vocês pensarem um pouquinho. O Brasil não fabrica fuzil, o Brasil não fabrica arma. Bem, a gente descobriu, quer dizer, a Polícia Federal descobriu uma fábrica de fuzis, tá, Igão? Só pra te atualizar aí, queridão. E como essas armas sobem o morro? Sabe? A maior apreensão de armas e fuzis já feita nesse país não foi numa favela. A maior operação contra o crime organizado foi na Faria Lima, não foi numa favela. Tá, ok, então vamos separar alhos de bugalhos. Ele disse que a maior apreensão de armas não foi feita na favela. Obviamente que os traficantes não vão colocar todas as suas moedas, todas as suas fichas, no mesmo cofre, filhinho. E uma pergunta que o Igão fez é muito importante de ser respondida. Como que todo esse tipo de arma vem parar aqui dentro do Brasil? Porque a Polícia Federal não cumpre o seu papel de fiscalização das fronteiras brasileiras. Por que será que isso acontece? Por que será que a Polícia Federal no Rio de Janeiro disse: vocês vão fazer uma mega operação para tentar prender, cumprir mandado de prisão de Ministério Público que o juiz mandou? Não vou não, essa não é a nossa praia. Por que será, né, Igão? É bom que se pergunte. E quanto a fuzil não ser fabricado no Brasil, sim,
a mega operação, o tentáculo da mega operação, até falei Polícia Federal, mas eu errei, a Polícia Civil. Sim, a Polícia Civil levantou 3 fábricas de fuzis, mequetrefes aqui no Brasil, mas levantou. Então, todos os argumentos do Igão, exceto um até agora, são pífios, são facilmente desmentidos. Favela. Porque quem lucra de verdade com crime, quem lucra de verdade com tráfico de drogas, não tá no Complexo da Penha. Não tá. Eles são pessoas poliglotas, são pessoas que moram na Europa, são pessoas que moram em estados nobres. E se pergunte, se essas pessoas comandam, você não vê troca de tiro na Faria Lima, você não vê operações dessa no Joá, na Barra, entende? Então, pra mim, isso é enxugar dinheiro. Então tá, vamos colocar em perspectiva o seguinte, Igão, querido, preste atenção, quando o chefe do tráfico chega na Faria Lima com os bolsos cheios de dinheiro, ele está buscando investir em alguma empresa como forma de lavar o dinheiro que ele ganhou de forma ilícita. Então, quando ele chega na Faria Lima, ele já ganhou o dinheiro de forma ilícita. Onde ele ganhou esse dinheiro de forma ilícita? Tudo nas biqueiras, tudo lá nas biqueiras, tráfico de droga, tráfico de arma, outros tipos de negócios em São Paulo, que PCC, né, essa facção é outro patamar. É posto de gasolina, é loja de bicho de pelúcia, de brinquedo, entendeu? É outro patamar. Mas como a gente está falando da mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro, ali, naquele território tomado pela facção específica, da Penha, né, do complexo lá do CPX, ali não tem outro jeito de ganhar dinheiro. Não tem como eles irem na Faria Lima, ganhar dinheiro na Faria Lima e trazer o dinheiro para o complexo do Alemão para poder traficar. É o contrário, eles ganham com o tráfico e aí o dinheiro ganho com o tráfico chega, talvez, na Faria Lima como forma de lavagem de dinheiro, tá bom? Então, acerta aí a sua lojinha, porque tá ruim o negócio, tá bem ruim, tá bom? Ouve vovoval. E aí, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, como o PCC, no caso lá em São Paulo, usa a Faria Lima para lucrar bilhões, segundo a investigação da Receita e da Polícia Federal. E aqui é o que eu acabei de falar, ó. Segundo as autoridades, o esquema utilizava fundos de investimentos em empresas financeiras que operavam na Faria Lima para gerar lucro, lavar dinheiro, ocultar a origem do dinheiro e blindar recursos da atuação da facção no tráfico do quê, Igão? No tráfico de drogas e também no setor de combustíveis. Então, ninguém chega na Faria Lima de bolso vazio para dizer, olha, eu quero ganhar dinheiro aqui. Não, para você chegar na Faria Lima, você tem que estar com o bolso cheio. E para que eles possam exercer algum tipo de negociação na Faria Lima, eles vão buscar para lavar, gerar e ocultar a origem daquele dinheiro. E qual é a origem? O tráfico de droga, armas e lá em São Paulo, em outro patamar. Certinho, certinho. Isto posto, eu vi todo o argumento do Igão sendo repetido na rede social. Olha só, Humberto Matos disse, os chefes do crime estão nos condomínios de Bacana. Faça a seguinte pergunta, para quem está defendendo a operação, você defende que a PM entre atirando sem mandado nos condomínios para abater bandidos? E veja a magia acontecer, não é contra o crime, é contra o crime do pobre. Ah, então se for pobre pode cometer crime, Humberto? Mas segura aí que nosso argumento vai longe. Um outro, que é um desavisado, é o Leonel da esquerda, que só ilude quem é burro, que nem uma porta. Ele diz assim, ó, quando o bandido mora em condomínio de luxo, não tem tiro, só escolta policial, o que a gente vai desmentir já já. Do que ele está falando? Ele está se referindo a uma operação contra membros do PCC, que prendeu um faccionado chamado Diabo Louro, que era líder na sua região, em Campinas. A ação deriva de outras operações e mira esquemas de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Sempre o tráfico de drogas está ali fazendo dinheiro e os outros negócios é para lavar o dinheiro ganho no tráfico de drogas, tá? Então ele está dizendo, olha que diferença o que aconteceu lá no CPX para o que está acontecendo neste condomínio de luxo em Campinas. Segura aí que fica pior. A Cici disse, olha que interessante, ele não mora em favela em si, e sim em um condomínio fechado. E dá sim para prender um chefe do crime sem dar um tiro. A pergunta que não quer calar é, esse chefe do crime recebeu a polícia como? Ele estava embarreirado, com fuzil na mão, mandando pipoca contra a polícia? Me parece que não. Agora, acima disso tudo que eu já falei, tem um motivo muito mais importante. O motivo mais importante é que neste condomínio, todos os moradores nesse condomínio têm direito a ter acesso e proteção à polícia. Já nos complexos do Alemão e lá na Penha, os moradores não têm mais. Por quê? Porque a DPF 635 acabou proibindo esses cidadãos pobres, moradores de comunidades, moradores de favelas, perderem a proteção policial. Por quê? Porque o que acontece dentro do complexo
Quem resolve é o tribunal do crime, não é mais o tribunal oficial do país. Então, ali trata-se de uma dominação de território, que não tem nada a ver com o que acontece, por exemplo, neste condomínio de luxo em Campinas, que ela faz referência à mesma referência do moço aqui do Leonel de esquerda, tá certo? Só que, mesmo em condomínio de luxo, quando não tem um negro pobre atrás do fuzil, se reagir a polícia, leva a bala, como aconteceu exatamente nesta operação. Operação contra a facção criminosa no interior de São Paulo tem suspeito morto, policial baleado e 3 presos. A polícia foi cumprir 9 mandados de prisão preventiva, 11 de busca e apreensão em Campinas e em Mogi Guaçu. A Polícia Militar de São Paulo, por meio do 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, de Campinas, deflagrou no dia 30 a Operação Off-White, em parceria com o grupo de atuação, que é o GAECO, do Ministério Público. A ação mirou um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas e a uma facção criminosa. Agentes estão nas ruas e tal. Durante o cumprimento de mandato, um criminoso entrou em confronto com policiais militares. O que aconteceu com ele? Morreu baleado. Era negro? Não era, era branco. Um sargento do BAEP também foi atingido, ele foi hospitalizado, ficou fora de perigo, graças a Deus, e até o momento, 3 foram presos, entre eles o homem conhecido como Diabo Louro, uma das lideranças na organização criminosa. Então sim, teve pipoco, teve nesta mesma operação em locais diferentes. Quem é que estava atrás da arma lá que atingiu os policiais? Era um negro pobre? Não era. Era um chefe de facção? Era. Estava num condomínio de luxo? Estava. E teve confronto do mesmo jeito. Então, Igão, fiote, cresça e apareça. Sai daí, vai ler, vai estudar, se vira aí, porque tá ruim demais seu argumento, tá bom? Uma outra mentira que a gente está vendo ser espalhado aí como se não houvesse amanhã é que nenhum dos 115 mortos divulgados em mega operação consta em decisão judicial. Decisão judicial que decretou prisão de 58 alvos ligados ao Comando Vermelho não inclui nomes da lista de óbitos. Mas olha só, eu não sei que lado que a mídia tá. Quer dizer, eu sei, mas eu fico me perguntando o que será que essa mídia ganha de ficar do outro lado, do lado ruim do muro, né? Eu vou comprovar isso para vocês pelo seguinte: a UOL traz uma matéria dizendo que do total de suspeitos mortos, 42 estavam foragidos. Então, pelo menos 42 não constavam desta decisão judicial, mas se eles estavam foragidos, pelo menos 42 daqueles 115 mortos já constavam de outras decisões judiciais, tipo manutenção da prisão, já que o cara fugiu, certinho? Certinho. Além disso, 78 alvos apresentavam relevantes históricos criminais, informou o governo do Rio de Janeiro. Não deixe que o seu intelecto se baseie em notícias pífias, manipuladas, que visam enganar você para promover a romantização e a glamorização dos criminosos. Antes de passar para a próxima pauta, que é o dia de hoje, com ações mega importantes, eu também tenho um recado muito mais que importante para você. Olha só. Para tudo que você está fazendo, preste atenção nesse recado. Olha só, a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber 2 coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos.
Clica no link, vai lá no Zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Eu, se fosse você, não perderia mais tempo. Link na descrição e no comentário fixado, eu tenho certeza que sim, você vai dar uma mega guinada na sua vida. Corre, porque trabalho digital, trabalho a partir de casa é a última palavra em liberdade, tanto econômica quanto liberdade de vida, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos falar sobre o dia de hoje, né? O dia de hoje tá tenebroso. O Felipe Barros veio ontem às redes sociais falando que o crime organizado faz milhões de brasileiros reféns e isso tem que acabar. Por isso, ele convocou o ministro Lewandowski para explicar o que o governo Lula está fazendo pela segurança do país. Deixa aí nos comentários para mim o que você acha. Felipe continua: o Brasil precisa saber, o governo está do lado da população ou dos criminosos? Eu acho que foi uma pergunta retórica, mas quem sabe, né? Seguindo ainda, eu tô ansiosíssima, tá, Felipe, para ouvir o Lewandowski. Aí eu vi uma jornalista da Globo dizendo o seguinte: porque tanto a situação, que é o governo de Lula, quanto a oposição estão tentando surfar, tanto na PEC da segurança pública, quanto no PL antifacção. Gente, mas nenhum presta e o outro presta menos ainda. Sérgio Moro trouxe só um detalhe do PL antifacção do governo Lula, senta aí para você não infartar. Sérgio Moro disse que hoje, só para vocês terem uma ideia do que se trata o PL antifacção, que tem um monte de gente de direita batendo palma. Hoje, a pena mínima para integrante de crime organizado é de 3 anos de reclusão. Pelo PL antifacção do governo Lula, que tem um monte de gente de direita batendo palma, essa pena passará a ser de 1 ano e 8 meses. Ué, mas não era 3 anos, não era pior? Eles não estão vendendo o PL antifacção como aumento de pena para partícipe, integrante de facção criminosa? É, senhores. Só que vai passar de 3 anos para 1 ano e 8 meses. Por quê? Porque no PL criaram a figura contraditória do crime organizado privilegiado, entre muitas aspas. Aí Sérgio Moro ainda continua: o governo Lula não consegue abandonar a ideia do criminoso coitadinho, mesmo com a escalada da violência e do crime organizado no país. Não passa no Congresso nesse ponto. Eu espero que não passe mesmo, e eu ainda tenho que dar uma lida nesse PL para ver se tem mais alguma jabuticaba enfiada ali dentro. Outra notícia magnífica foi o Nicolas Ferreira, que nos trouxe ontem que o presidente da CCJ, o deputado Paulo Aze, atendeu ao pedido dele e pautou para a reunião de hoje o PL 1283 de 2025, que atualiza a lei antiterrorismo e permite enquadrar facções criminosas e milícias como organizações terroristas. Diz ele que essa pauta é urgente e hoje todo mundo vai ter a oportunidade de dar mais uma resposta firme ao crime organizado e algo realmente eficaz, muito mais eficaz do que uma PEC da segurança pública muito mal engendrada, mal acabada, e um PL antifacção que diminui a pena do faccionário. O Brasil é uma delícia mesmo, né, gente? E é algo muito importante para você saber. Talvez hoje a ministra do TSE deva votar pela cassação de Cláudio Castro. Qual é o buziles? Escândalo de contratação de cabos eleitorais e pagamento em dinheiro vivo, que foi revelado por uma investigação pelo UOL. É uma coincidência tremenda, não tem nada a ver com a mega operação que Cláudio Castro impetrou contra o crime organizado, que tem defensores até debaixo da batina de certos padres. Imagina, para de pensar essas coisas, isso é uma grande bobagem. Queria mostrar para vocês a quantas andam o combate ao crime organizado lá no México pela amiga do Janjo, que é a Cláudia Sheinbaum. Ela é presidente do México e diz que não confrontará os narcoterroristas de frente. Ela não fará isso.
Esse negócio que o Rio de Janeiro fez, que Cláudio Castro fez, está totalmente fora de moda. Não é para se fazer esse negócio aí. Que isso? Mas ela justificou por que ela não vai fazer. Abro aspas para ela. A guerra contra o narcotráfico não funcionou, ao contrário. Foi o que gerou esta violência que apenas estamos diminuindo. Fecho aspas. Talvez ela ache que a solução seja a solução da Colômbia. Transforma logo a facção criminosa em partido político, ora. Que aí acaba a violência. Não é? Então, pois é. E para encerrar, eu tenho que falar a vocês que ontem Alexandre de Moraes confirmou a presença dele no Gilmar Palusa, lá na Argentina, né, que vai ser em Buenos Aires. A pergunta que não quer calar. Javier Milei vai deixar Alexandre de Moraes entrar, um sancionado? E aí? O que você acha que pode acontecer? Ele pode ser preso? Eu não sei, eu não li o nome dele ainda na lista da Interpol, certo? E eu não quero me precipitar aqui com vocês, mas eu, se fosse Milei, dizia para ele, não venha, porque eu não me responsabilizo. Deixa aí nos comentários para mim, se você estivesse no lugar de Milei, o que você faria? Você é presidente lá, presidente do bagaço todo, o que você diria para Xandoca? Xandoca, não vem não, filho, não vem não que o bicho pode pegar para você. Você mandaria uma dessa? Então é isso, excelente terça-feira a vocês, tenho que dar uma notícia a vocês. Hoje eu estarei com o Ítalo Lorenzon aqui do ladinho de casa, vou dar uma bola pro menino, vocês sabem que ele sofreu um acidente, quebrou os 2 braços e ele voltou pro Rio de Janeiro assim mesmo, gente, com os braços tudo operado, tá precisando de uma mãozinha, mais tarde eu estarei com ele e aí eu gravo uns shortzinhos pra vocês, fiquem ligados no canal, tá bom? Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do nosso trabalho, torne-se um apoiador recorrente, a gente precisa disso. Aqui tá um pix, doar@valeria@gmail.com, você pode nos apoiar com qualquer valor, deixe seu like, compartilha e vamos para os comentários. E aí, você acha que dessa vez vai o Brasil ou não vai? Fiquei sabendo também que Cláudio Castro pediu ajuda pro Trump, né? Pra mim, sim, demorou. Essa raça que a gente tá lidando aí, todo castigo, é pouco, na minha opinião. Bora tretar nos comentários. O PT se caga de medo de Trump invadir o território brasileiro com suas armas da mesma forma que Trump está tentando invadir a Venezuela. Isso, definitivamente, o governo do PT quer a governalização do combate ao crime, mas nunca do verbo jamais decretar que essas facções são organizações criminosas, porque, afinal de contas, o PT se caga de medo de Trump invadir o território brasileiro com suas armas da mesma forma que Trump está tentando invadir a Venezuela. Isso é a narrativa do PT que você vai ouvir por aí, como copia e cola na boca de esquerdistas desavisados. Vamos conversar sobre isso, sobre a dificuldade de decretar mesmo, né? Transformar essa nomenclatura de organização criminosa para organização terrorista. Vamos ver se é tão difícil assim e se faltam mesmo peculiaridades para que isso aconteça. Uma pergunta que eu quero deixar para vocês é: todo mundo ficou sabendo que Alexandre de Moraes ia se encontrar com várias ONGs, dentre uma delas, a mais poderosa, a mais rica, a mais influente, a ONG que representa, né, toda a cúpula ali do Marcinho VP. Vocês souberam do resultado dessa reunião? Pois eu acho que eu descobri. Sim, queridos, é o Alexandre de Moraes abrindo inquérito permanente, como se isso tivesse alguma previsão em nosso ordenamento jurídico. Tem gente que garante que o Brasil já é um narco-estado. E você? O que você acha? Deixe seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Ajuda a nossa base a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho. Se você já é de casa, dá uma olhada em tudo aí. Mas antes de ir para essas celeumas internacionais e nacionais a respeito de crime organizado, facção terrorista, organização terrorista, Alexandre de Moraes abrindo inquéritos permanentes, vamos falar de Tarcísio? Vamos dar um pulinho lá em São Paulo? Porque, gente, saiu ontem de manhã, por Bela Megali, que Tarcísio de Freitas pediu desculpas a Alexandre de Moraes após chamá-lo de tirano lá na manifestação da Avenida Paulista, que ele só chamou porque ele foi muito pressionado pela população. Eu comentei sobre isso aqui, muita gente me xingou e está aí na sua tela. A Valéria Bela Megali faz um monte de fake news. Sabe por que eu acho que pode ser muito verdade? Eu quero levar isso em consideração, porque até agora Tarcísio de Freitas não veio a público dizer que a Bela Megali é uma mentirosa. E você acha que Tarcísio de Freitas pediu desculpas a Moraes? Se você acha, digita 1. Se você acha que não, que é tudo mentira da Bela Megali, digita 2. Senhores, parece que definitivamente Eduardo Bolsonaro tem razão. Vocês viram o podcast que Eduardo Bolsonaro participou dizendo que vai vir candidato à presidência da República? Nossa Senhor, de tédio ninguém morre. Mas voltando aqui à pauta. Eduardo Bolsonaro diz que Tarcísio é o candidato do sistema.
Eu tô cantando essa bola já tem algum tempo para vocês. Você já chegou a alguma conclusão? Deixa nos comentários para mim. Vamos avançar que também tem ali uma grande notícia para os ditadores e censores, né? Escravizadores, né? Os senhores de engenho do século XXI. Mais uma para nossa cabeça, olha. O STF publicou o acórdão que prevê censura nas redes sociais a condutas antidemocráticas, sem, no entanto, tipificar o que é uma conduta antidemocrática, sendo assim, qualquer coisa que eu, por exemplo, que sou de direita bolsonarista roxa, fizer na rede social, se eu der um matim, em vez de ouvir saúde, eu vou ouvir desde presa. Porque pode ser considerado uma conduta antidemocrática, como foi considerado uma conduta nazista de Bolsonaro beber leite para incentivar, né, o agronegócio, enfim. Quem fez um vídeo muito interessante a respeito desse assunto foi o Peter Mancatos, esse vídeo aqui que você está vendo na sua tela. Então, se você quiser mais detalhes, corre lá, eu vou dar uma olhada com mais calma e falo em detalhes sobre esse assunto com vocês ainda até o fim de semana. Eu tenho comentado com vocês que Lula já bateu o pé e disse que não vai fazer GLO no Rio de Janeiro, porque pobre não tem que ter proteção de polícia. Quem merece ter proteção de polícia é o pessoal lá de Belém do Pará, para inglês ver, porque nem é o pobre de Belém do Pará, não, tá? É o pessoal que está indo se hospedar em Transatlântico para participar da COP30, que segundo eles é para proteger o ambiente, mas de proteção de ambiente não tem nada, quero saber onde eles vão jogar o lixo gerado lá naquele Transatlântico, mas isso é um assunto totalmente secundário. Mas para esse big evento, porque afinal de contas, a elite, né, aristocrática, comunista do Brasil merece ser protegida. Para esse evento, teve GLO decretado por Lula lá em Belém. Acontece que a coisa está tão periclitante no Brasil que jornalistas estrangeiros fazendo cobertura da COP30 em Belém do Pará foram assaltados. Senhores, quando o crime não respeita nem GLO, é porque o negócio já foi pro vinagre, ó. Faz tempo. Você sabia disso? Que assaltante no meio da rua botando para quebrar durante GLO em Belém? Pois é. O que não ficou também muito bom foi um salve que aconteceu em Belo Horizonte. Parece que traficantes de uma facção local lá colocou fogo em ônibus e mandou recado. Disse que iam queimar BH inteirinha. Eu não me aprofundei ainda no assunto, mas como tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, eu resolvi trazer esse recorte para vocês entenderem como tá duro o negócio. Bom, tá ali a maior confusão de que vai decretar que a facção criminosa é organização terrorista, não, e por que não e tal. Vamos ouvir o professor Renato Galeno, do IBMEC, que ele explicou os desafios de enquadrar facções criminosas como grupo terrorista. Eu quero que vocês ouçam o Galeno. Vamos lá comigo. Há muito tempo, a comunidade internacional procura uma definição do que é terrorismo. O terrorismo, em última instância, é alguma coisa que só se pode discutir recentemente como uma das suas características mais básicas. É espalhar o medo por uma sociedade inteira, uma parcela significativa de uma sociedade. Bom, eu acho que isso aqui, olha, realmente é uma tentativa de espalhar o medo. Ó. Nós vamos incendiar tudo, nós vamos queimar BH inteira. Eu acho que está dentro da característica solicitada. É necessário os meios de comunicação modernos, pelo menos telégrafo, a mensagem do medo, ela tem que se espalhar. Então, a primeira tentativa que foi feita de se criar algum tipo de legislação relacionada a uma definição do terrorismo, já é nesse século, já é de 1937, tá? No ambiente da Sociedade das Nações. Mais recentemente, a mais talvez influente definição do conceito de terrorismo é algo que vai surgir no ambiente da Assembleia Geral da ONU em 1994. Nesse momento, há uma proposta que foi aprovada pela maioria dos estados de definir o terrorismo como alguma coisa que tem pelo menos 3 aspectos. Para você definir uma ação, um grupo ou um indivíduo que participe de um grupo como terrorista, essas ações têm que ter violência ou pelo menos uma ameaça digna de credibilidade. Parece que foi isso que aconteceu, por exemplo, em BH ontem à noite. Tá aqui. Traficantes incendeiam ônibus e mandam um recado. Vamos queimar BH inteira. O que, diferentemente, não aconteceu no 8 de janeiro, porque não tinha ninguém armado lá. Mas seguindo. A ação da força, da violência, ela tem que, obviamente, espalhar o medo, mas, e é aqui que talvez more o principal problema que eu percebi no debate tal qual está estabelecido hoje, o fato de que tem que haver uma motivação de caráter político. E o que se fala de uma... Tem que haver uma motivação de caráter político. Eu acho que tomada de território e impedimento do Estado cumprir o seu dever para com os impostos cobrados do cidadão é algo de caráter político, mas tem algo também de caráter muito político. Numa matéria que Metrópolis fez, entrevistando políticos que confessaram que são obrigados a usar cor autorizada pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro para poder fazer campanha em comunidade. Diz que o assessor de vereador do Rio de Janeiro afirma que políticos precisam de autorização do CV para fazer campanha em favela. Olha, professor Galeno, se isso aqui não é uma motivação política, eu não sei mais o que é que falta. Então eu acho que nossas facções criminosas, nossas organizações criminosas atendem a todos os quesitos necessários, inclusive o político, não é? Para serem
categorizadas como organizações terroristas. Vai acontecer? Eu acho muito difícil. Por quê? Porque o mesmo governo que é totalmente contra declarar que as facções criminosas são organizações terroristas, esse governo, de olho no sucesso que Cláudio Castro fez lá no Rio de Janeiro, com, né, a grande mega operação que mandou aquele monte de gente, menino do crime para a vala, o governo já entrou em contato com Cláudio Castro, Alexandre de Moraes já veio aqui ao Rio de Janeiro, já conversaram e tudo. E o que saiu disso? O canal do governo fez uma matéria falando que o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, do Ministério da Justiça, se reuniu com o secretário de Segurança do Rio de Janeiro para definir ações integradas entre as forças policiais. Percebam que eles não descrevem quem é o secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Nomeado só está lá o federal. Vocês têm noção do que isso significa? Você, querido, não é importante. Quem é importante é o Sarrubo, tá? E aí, o Sarrubo deu uma entrevista também. Espera só um pouquinho, gente. Perdi a matéria. Ele deu uma entrevista também na CNN, todo orgulhoso, sentindo todo o poder dos holofotes. Aquele sorrisão, assim, de quem manda em tudo. Segundo ele aqui, ele vai determinar equipes exclusivas para atuarem junto ao governo do Rio de Janeiro e ao secretário, né, de Segurança do Rio de Janeiro contra o crime organizado, que jamais, na vontade do governo federal, será uma facção terrorista. E a Gleisi Hoffmann, ela veio corroborar. O governo é contra. Vamos ouvir. Nós somos contra, porque ele terminantemente contra. Somos contra esse projeto que equipara as facções criminosas ao terrorismo. O terrorismo tem um objetivo político e ideológico, e o terrorismo, pela legislação internacional, dá guarida para que outros países possam fazer internação no nosso país. Nós não concordamos com isso. Tá se cagando de medo. Isso porque eles garantem que Donald Trump invadiu a Venezuela. Mas, enfim, sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Talvez eles tenham em mente que melhor é fazer como a justiça mandou, que foi devolver o helicóptero de 7 milhões de lancha e mansão de André do Rep, quando eles foram buscá-lo, mas não tinha, né, um mandado de busca e apreensão, então não podia apreender esses bens maravilhosos, que o André do Rep não consegue comprovar renda lícita para ter esses bens no nome dele. Mas o André do Rep pode. Vai você apresentar um grampinho de ouro, um brinquinho de ouro que não corrobore com a sua renda declarada no imposto de renda, no leão. Vai lá, tenta a sorte para você ver. Mas o André do Rep, que nunca deve ter trabalhado na vida, não consegue apresentar uma renda lícita para ter esse monte de coisa. Helicóptero de 7 milhões de reais, lancha e mansão. Isso eles mandaram devolver para o André do Rep. E olha que Lula não ficou nem revoltado, porque o André do Rep quer um helicóptero de 7 milhões de reais. É isso. E aí, no meio da bagunça em que Donald Trump está mandando uma mensagem inequívoca para a Venezuela, para o narcoterrorismo, para o narcotráfico aqui na América do Sul, durante este embate, o porta-voz, né, de Relações Exteriores, o Mauro Vieira, ele disse que o presidente Lula vai à reunião da CELAC na Colômbia. Foi lá na Colômbia que as Farc se transformou em partido político. Foi lá. Mas, enfim, talvez eles queiram isso também. Mas o Mauro Vieira disse que Lula vai dar um pulinho lá, na Colômbia, na reunião da CELAC, em apoio à Venezuela e a Nicolás Maduro. Tem muita gente aí garantindo que a gente pode já chamar o Brasil do país do narcoterror. Você acha que nós já chegamos lá? Deixa nos comentários para mim. Gente, eu fiquei pensando aqui durante o dia, gente, não apareceu nenhuma notícia do resultado da reunião do Ovo Que Tudo Vê com aquelas ONGs, que inclusive dentre elas estava, né, a mais badalada de todas, que é a ONG que representa a cúpula lá do Marcinho VP e companhia. Não tinha tido nenhuma notícia, até que não mais que de repente, Globo News chega, né, com a Natuza Neri dizendo que o STF, que aí não nomeou ministro, né, mas como não teve nenhuma outra notícia relacionada ao assunto no dia, eu acho, e é achismo, é só um pitaco, só uma análise, de que tem a ver com isso aqui, ó, que o STF determinou que a Polícia Federal abra um inquérito permanente para investigar o crime organizado no Rio de Janeiro. Vamos lá. Primeiro, STF não abre inquérito. Segundo, muito menos permanente. Porque não existe inquérito permanente, não existe previsão jurídica de inquérito permanente no nosso ordenamento. Gente, virou zona, esta zona virou zona. É sem palavras. E como que a Natuza Neri apresenta isso? Sem o menor rubor. Ela não fica nem constrangida. Ela é incapaz de dizer
Isto não existe, pelo amor de Deus. Juiz abrindo, judiciário abrindo inquérito, e muito menos permanente. O inquérito tem tempo para ser aberto, ser fechado. Em nome, bom, quando fala em inquérito permanente, eu já me arrepio todo. Eu lembro do inquérito da fake news, inquérito da milícia digital, inquérito da Tonga, da Mironga, do Cabolete, tudo contra a direita. O que será que esse povo está querendo, abrindo um inquérito permanente contra o crime organizado? Tipo assim, raposa cuidando do galinheiro? Talvez seja, eu não vou cravar aqui com vocês, né? Porque quem sou eu na fila do pão para me precipitar dessa magnitude? Mas o STF abriu inquérito permanente. É a nova jabuticaba mais escandalosa que tudo na vida que você vai ver aqui no país, e cidadão nem incapaz de parar e questionar. Esta merda não pode ser feita. Mas enfim, quem somos nós, né? Pois é. E Cláudio Castro, como que tá? Ontem nós ficamos sabendo que ele dobrou a aposta e diz que já tem agendadas mais 10 operações contra o crime organizado. O mínimo que eu, como cidadã carioca, espero é que as datas ainda não tenham sido informadas às autoridades pertinentes que exige a DPF 635. Porque vocês sabem, né? Doca conseguiu picar a mula. Vai saber quem mais vai conseguir picar a mula depois que Cláudio Castro informar as autoridades que a DPF 635 exige da data da operação. Pois é. Enfim, eu fico só tergiversando, mas eu acho que as operações têm que continuar ininterruptamente até esgotar a força de bala, né? Da facção criminosa, que eu chamo de facção terrorista. E, obviamente, há exemplo da justiça que mandou devolver os bens vultuosíssimos, caríssimos para o André do Rap. A justiça quer caçar mesmo o mandato, a chapa de Cláudio Castro. Blá, blá, blá. A relatora disse que blá, 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 configuração de abuso de poder político e econômico, em amplitude e gravidade que comprometeu a normalidade e a legitimidade das eleições de 2022 no estado do Rio de Janeiro, bem como em conduta vedada a agentes públicos. Ou seja, ela já disse, caça esse cara logo, porque senão eu não vou ter o que falar para os meus parceiros aqui. Deve ter sido, porque é incompreensível uma ação dessa, que do Neida, faz de conta que a gente acha que é a do Neida mesmo, surgiu um processo de cassação e que foi julgado em tempo recorde. Pois é, senhores. E aí, já somos um narco-país? O que você acha? Deixa aí nos comentários para mim. E se você ficou até aqui e você anda muito preocupado com a situação econômica do seu país, vou te dar uma mega dica que vai fazer você sair do... Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só, a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita, e para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda o que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não.
Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Então é isso, vou deixar o link no comentário fixado e na descrição dos vídeos, aproveite. E eu vou ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento e o seu comentário. Uma fortuna em ouro pelo seu comentário magnífico e magnânimo. Deixa aí, já podemos ser chamados do país do narcoterror? Você gosta do meu trabalho? Aqui tem um Pix, você pode nos apoiar, é doarpravaleria@gmail.com, qualquer valor é muito bem-vindo. E a gente se encontra nos comentários. Tá ruim. Vou dizer uma coisa pra vocês. Tá bom, não. Mas desistir nunca foi uma opção. Quem vem comigo? Enquanto isso, tá rolando uma big treta lá em Santa Catarina, dentro do PL, e óbvio que eu vou meter o bedelho nessa bagunça toda. Num momento não muito oportuno, porque enquanto tem muita gente pensando só no próprio umbigo, e isso é só a minha opinião, Jair Bolsonaro recebeu ontem mais uma condenação. O STF formou maioria para rejeitar os recursos de seus advogados, reafirmando a condenação a 27 anos de prisão. Eu trago também novidades dos Estados Unidos que tem a ver, ou seja, pode ter a ver com a visita que o Wesley Batista fez lá a Donald Trump. Parece que a JBS entrou pelo cano. E nessa edição especial de sábado, eu também vou comentar a respeito da declaração do novo Papa. Vocês viram que ele comentou a respeito da veneração a Maria? Fica comigo até o final desse vídeo, vou pedir o seu like logo agora no início, que é mega importante pra gente. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa moral. E se você já é de casa, dá uma revisada em tudo aí. E se você gosta do meu trabalho, por favor, pega esse link, ajuda a gente a compartilhar, vai nos seus grupos de Telegram e Zap, nas suas redes sociais, enquanto você as tem, como eu sempre digo por aqui, e deixa o link lá, chama mais gente pro canal, que nós estamos aqui em 2 desafios. 1, chegarmos a 200 mil inscritos, e 2, sairmos do Shadow Ban eterno, que a plataforma nos enfiou. É uma beleza, gente. Olha, tem que ter muita coragem e muita perseverança para continuar aqui depois de mais de 2 anos de profundo afundamento nas mãos do algoritmo censor. Tá mole não. Então a gente já começa falando do Lourão, o Laranjão, o grande Donald Trump. Pediu ao Departamento de Justiça, o DOJ, que inicie imediatamente uma investigação sobre as empresas de processamento de carne que estão aumentando o preço da carne bovina lá nos Estados Unidos por conluio ilícito, manipulação e fixação de preços. Sempre protegeremos nossos fazendeiros americanos que estão sendo culpados pelo que está sendo feito por processadores de carne majoritariamente estrangeiros, que inflacionam artificialmente os preços e colocam em risco a segurança e abastecimento alimentar da nossa nação. Medidas devem ser tomadas imediatamente para proteger consumidores, combater monopólios ilegais e garantir que essas corporações não estejam obtendo lucros criminosos às custas do povo americano. Estou pedindo ao DOJ que haja com rapidez. Obrigada pela atenção a este assunto. Mas por que esse assunto provavelmente está ligado à visita de Wesley Batista da JBS? Vocês lembram que Wesley deu um pulinho lá nos Estados Unidos para falar com Trump e ele foi sim recebido antes da Assembleia da ONU? Olha, quem noticiou foi a CNN Money e diz que o empresário tratou de tarifas do setor de carnes e também falou sobre celulose, porque os Batista, olha, eu nunca vi 2 irmãos darem conta de tantos negócios, né? Dominaram o setor de carnes, pelo menos aqui no Brasil, já que o governo caga e anda para a proteção aos fazendeiros, principalmente fazendeiros. O governo não se importa com monopólios ilegais, não se importa com preços fixados de maneira, aumentados e fixados de maneira artificial. E aí eles meteram a mão aqui, tá tudo dominado por eles e agora eles estão investindo no setor de energia, senhores. Vocês vão ver a meleca que isso vai dar com as patas desses 2 estafermos envolvidos nisso tudo. Isto posto, voltamos à notícia inicial, que é o quê? Essa visita que Wesley fez a Trump, segundo o que a mídia noticiou, ele foi lá para tratar de tarifa do setor de carne e também do setor de celulose, que deve ser um próximo, um próximo investimento. E o Donald Trump está lá na Truth Social
jogando, espalhando brasa para tudo quanto é lado, porque o Donald Trump está dizendo: senhores, se vocês pensam que aqui é o curral do Foro de São Paulo, vocês estão muito enganados. Eu vou ensiná-los o que quer dizer economia livre. E aí, quem sabe um dia, se vocês forem competentes para competir de igual para igual com qualquer outro empresário, quem sabe vocês voltem a ter um lugar ao sol aqui nos Estados Unidos da América. Eu acho que pode ter muita coisa a ver entre a visita de Joesley e essa declaração de Donald Trump. O que você acha? Deixa nos comentários para mim. Bom, vamos falar da maior vergonha, mais nova vergonha mundial, que foi a Flop 30. Eu trago verdades. Senta, se ajeita na cadeira, pega um cafezinho, capricha no antiácido, que a gente tem muito o que aguentar hoje. Olha, logo no primeiro dia, nas primeiras horas de COP 30, que todo mundo está convencionou a chamar de Flop 30, acabou a água nos banheiros. Você imagina a caatinga fedentina que se espalhou por aquele lugar, enquanto os aristocratas, da elite comunista mundial estavam lá cantando Salve Amazônia. E aí vocês sabem muito bem que Lula decretou o GLO lá em Belém durante a COP30, coisa que ele não teve coragem de fazer no Rio de Janeiro para proteger o pessoal, o povo brasileiro, o pagador de impostos, o trabalhador que é escravo de organização do mal. Lá no Rio não tem, mas teve no Belém. E aí, o que você viu acontecer? Você viu aquelas organizações do mal darem uma grande banana para a GLO do Lula, porque teve várias ações durante a GLO. Por exemplo, a van da delegação, eu acho que foi, meu Deus, esqueci, acho que da Indonésia. Uma van da delegação da Indonésia foi incendiada num certo local lá em Belém, parece que era um lugar de risco, onde a organização domina, só entra com a autorização da organização, e aí a organização gostou não, foi lá, mandou sair, mandou descer e botou fogo na van. Obviamente que a mídia do regime já veio dizer que a polícia local acha muito difícil que tenha relação com a organização do mal, mas também não explicaram, a investigação ainda não deu conta de por que do Neida alguém chegou para os passageiros e disse: desçam que a gente vai colocar fogo em tudo. Não só isso aconteceu, como o evento desse vereador aqui é o vereador Zezinho Lima, de Belém. Ele fechou a academia da esposa dele. O que aconteceu? A esposa dele tem uma academia lá em Belém e ela foi ameaçada. Eu não vou soltar o vídeo dele não, tá? Eu vou narrar para vocês. Você tá vendo aqui? Estão atirando na academia, foram várias tentativas de violência. Por quê? Porque a esposa dele e ele se negaram a pagar o arrego. Ele colocou lá, estabelecimento fechado pelo Comando Vermelho. Colocou a bandeira do Pará e a bandeira do Brasil, exatamente como Éder Barbalho havia recomendado a todos os comerciantes que eram patriotas, que amavam a sua terra, amavam o seu estado, que tinham muito orgulho da COP30 estar acontecendo lá. E aí ele foi lá e colocou, A academia foi fechada pelo Comando Vermelho. O vídeo da PM retirando a faixa de estabelecimento fechado pelo Comando Vermelho. Aí o Zezinho se pergunta: quem será que mandou tirar a faixa? É para esconder a nossa realidade das autoridades do mundo? Ora, tudo que nós vimos durante essa COP30 foi uma maquiagem mal acabada para tentar dizer para as autoridades mundiais, que vieram pouquíssimas, que Belém não é o que é. Coisa que Janjo tinha prometido que não ia fazer. Lembra quando ele disse: não, eles têm que entender como nós vivemos, eles têm que ver como nós vivemos, vamos dormir as estrelas, não vai ter luxo. Não teve não. Vocês viram o iate que ele ficou, o transatlântico, Então tá bom. Além disso, o Comando Vermelho ameaçou cortar a energia da cidade de Belém. Olha que maravilha! Gente, eu quero só lembrar vocês que Belém está sob GLO, tá? Garantia da lei e da ordem. E a organização do mal deu uma grande banana para a GLO do Lula. Cara, quando nem GLO marginal respeita, é porque o negócio já foi por água abaixo, foi pro vinagre, Diz a Janja, no auge, no dia do encerramento e tal, ela montou lá um coquetel para as autoridades, não para representantes, mas para as autoridades dos países. Era uma imersão na cultura local, com muito peixe, muita coisa, muito drink, muito tudo, e não apareceu ninguém. Foi uma única autoridade, que foi o Boric. Boric estava lá, Boric adora um regabof, Ele gosta demais de um regabof. Mas eu garanto para vocês que quem compareceu em peso foram os asseclas do PT, da esquerda, tava todo mundo lá para comer e beber de graça, às nossas custas, Foi uma vergonha. No fim do dia, no encerramento, tava ali, o Janjo propagando que essa foi a COP de verdade. Olha quanta gente.
Nem metade disso é autoridade oficial. Muito mais que a metade são representantes enviados para estarem lá. Tá? Só para você ter uma ideia. Foi uma vergonha absoluta e o Janjo se gaba de ter conseguido bilhões em investimentos. Faça só uma pergunta. Onde o dinheiro foi depositado e qual foi o fim que o dinheiro levou? Porque nesses eventos todo mundo promete o que quiser, promete muita coisa. Ah, eu dou 1 bilhão, eu dou 2 bilhão, eu dou 7 bilhão. Eu tô aí, eu tô bilhodando todo mundo, né? Bilhodando como se não houvesse amanhã para salvar as florestas. Cadê o dinheiro? Que nunca pagam. Nunca. Nunca. Eles deveriam era pagar a dívida deles com o Brasil, mas já, é dívida muito antiga, desde 2009. Certinho? Certinho. Então é isso. Gastaram nosso dinheiro, fizeram uma festa, tá? Um regabofe a peso de ouro, e as florestas, que é floresta mesmo, que eles dizem lá que ia salvar, continuam sendo extorquidas e exploradas por internacionais. Porque o local não pode, senão esteja preso. Vamos falar sobre essa treta que está acontecendo em Santa Catarina? Vocês gostam, vocês sabem muito bem que eu gosto muito pouco de treta, não meto meu bedelho, só quando a coisa é muito grave e tal. Então, assim, a gente está falando de pessoas queridíssimas, que são Carlos Bolsonaro, a Carol Detoni. E o que está me deixando muito triste a respeito disso tudo são os argumentos da Ana Campanholo, como se ela não tivesse uma autoridade a obedecer, e sim, é uma autoridade a obedecer, eu vou explicar já já para você do que se trata, como se ela não fizesse parte de um time, como se ela fosse independente e ela não tivesse que acatar a diretriz do partido. Isso tá me deixando muito triste. Eu esperava isso dela de jeito nenhum. Ah, você tá dizendo o quê? Que ela é traíra? Ainda não. Mas que eu estou surpresa com a reação dela, eu estou. Por quê? Porque o conservador, a primeira coisa que ele entende é que se você faz parte de um time, existe uma hierarquia a ser seguida. Você é o líder do time. Se você não é o líder do time, você não dita regras, você segue orientação. Tá bom? Porém, nas entrelinhas, tem aí um buziles, tem aí o pulo do gato, que parece que ninguém está conseguindo comentar contento. Eu espero que eu consiga furar a bolha. E quem me traz o buziles certinho é o Bruno Engler. Da corrida do Senado em Santa Catarina, eu preciso contar para vocês o que eu vi com os meus próprios olhos e ouvi com os meus próprios ouvidos. Antes do Alexandre de Moraes tornar o presidente Bolsonaro incomunicável, regularmente eu ia a Brasília, passar o dia com ele no partido e nós falávamos de diversos assuntos. E o presidente Bolsonaro deixou muito claro que em estados onde o governador é aliado, é amigo, ele ia fazer uma composição na qual ele escolheria um candidato a senador e o governador escolheria o outro candidato a senador. Isso para quê? Para a gente ter 2 senadores do PL, pelo menos, de cada estado, ok? E aí, o Jorginho Melo, que é o governador de Santa Catarina, topou isso. Ele tanto topou que ele declarou isso em 22 de outubro de 2025. Olha só o que ele declara, quando questionado pelo jornalista sobre a disputa do Senado em 2026. Governador, e falaram sobre a questão do Senado em Santa Catarina? Falamos sobre tudo. Falamos em candidaturas a presidente, os possíveis candidatos, o desejo dele, a expectativa que a anistia aconteça para que ele viabilize a eleição dele para presidente. Falando do Senado, o Senado tem a indicação dele do Carlos Bolsonaro, que se apresentou, já está morando em Santa Catarina, e tem a outra vaga que a gente combinou, que ele indica um, eu indico outro. Então, e aí o que aconteceu? De repente, o senador Jorginho, em vez de indicar um, ele acabou indo para o Amin, como diz aqui o Bruno Engler, olha só. Em Santa Catarina, ele teve essa conversa com o Jorginho Melo, e o Jorginho Melo escolheu a Carol Detoni como a sua candidata. E o presidente escolheu como seu candidato Carlos Bolsonaro. Agora, parece que por uma composição, o Jorginho está querendo fazer uma mudança aí para ter um outro partido, ter aí ao seu lado o Esperidião Amin. E tem gente que de forma desonesta está querendo botar um eventual prejuízo à deputada Carol Detoni na conta do presidente do Jair Bolsonaro. Carlos Bolsonaro. Isso é uma total... Jair Bolsonaro sentou com Jorginho Melo e falou: Jorginho, 2 vagas ao Senado, uma eu indico, outra você indica. Certinho, certinho. Jorginho acatou. Ele falou: ó, eu vou indicar Carol Detoni e o senhor vai indicar quem? Carlos Bolsonaro. E a dobradinha estava fechada. Quando, de repente, não mais que de repente, Jorginho Melo quer abrir mão da Carol Detoni para indicar o Amin, o Esperidião Amin. Então, assim, e aí eu não sei por quê, já que foi o Jorginho Melo que roeu a corda no acordo inicial, por que estão colocando a culpa em Jair Bolsonaro a ponto de desmerecer a idoneidade de Carlos Bolsonaro? Gente, isso é muito grave. Olha só o que o Alan dos Santos falou, gente, é assustador, realmente. Essa treta toda que está acontecendo em Santa Catarina, porque para mim ali tem um fenômeno bem
bem perigoso, sabe? Por exemplo, o perfil do Nicolas, com 3,8 milhões de seguidores, o perfil reserva dele, que é dele mesmo, ele mesmo chegou a twittar uma vez, olha, siga o meu perfil reserva, dando eco a um vídeo da Ana, onde ela tá ali falando absolutamente inverdade sobre o Carlos Bolsonaro. Então, assim, esse racha aconteceu. Fingir que ele não aconteceu é bobeira. Esse racha aconteceu. Nicolas Marçal. Ele tá falando do racha que aconteceu na direita. Agora, rachou mesmo. Nicolas Marçal, Ana, entendeu? E outras pessoas. E o Carlos, com o Eduardo, Paulo Figueiredo, o pessoal que a imprensa estava dizendo, por exemplo, que o Eduardo Bolsonaro estava sendo escanteado. Ontem ele estava em Mar-a-Lago com o nome dele escrito VIP. E nós temos um país para resgatar. Então o povo precisa saber disso. Esse racha aconteceu. Não adianta fechar os olhos para isso. É necessário entender isso. E eu vejo isso com maus olhos. E sim, dessa vez teve um racha na direita brasileira. E isso é simplesmente assustador. E eu penso exatamente como o Eduardo Bolsonaro, que disse isso aqui no dia de ontem. A hierarquia ser seguida, Bolsonaro ser seguida. Bolsonaro vai falar e você vai seguir. Não gostou? Pode ir para outro partido. Agora, quem não é do partido pode falar o que quiser, a população pode falar o que bem entender, pode me xingar como me xingam todos os dias, eu não fico tretando com todo mundo. Então, entenda que eu não posso permitir que isso daí ganhe corpo a ponto de estimular outras pessoas a fazê-lo, porque senão a gente vai ter 27 discussões públicas em cada estado brasileiro sobre candidaturas ao Senado, mesmo que o líder do movimento Jair Bolsonaro, ainda enquanto liberdade com livre possibilidade de falar, deu a orientação de votar no Carlos. E você ainda fica achando que o problema é o STF? Não, meu filho, o problema é a militância esquerdista que domina mídia e universidade. Esse é o problema, porque é essa gente que tem a conexão internacional. A coisa mais urgente no Brasil é uma militância bolsonarista organizada. Note bem, eu não disse militância conservadora, nem militância liberal, nem coisa, eu falei militância bolsonarista. A política não é uma luta de ideias, não é uma luta entre ideias, é uma luta de pessoas e grupos. Não é conservadora, não é liberal, não é cristã, não é pró-família. Não! Você tem que apoiar o chefe, não é apoiar a ideia. Se você apoia a ideia, você está toda hora divergindo. Dentro do mundo conservador, você pega um universo de ideia conservador, pode haver 1000 divergências ali dentro. Tá certo? Então, hora você está a favor de um, hora você está a favor do outro, e você se divide. Quer dizer, é claro que as ideias têm importância, mas não nesse plano, gente. Exatamente. Você vê o número de camaradas que subiu na vida junto com o Bolsonaro, graças ao Bolsonaro, graças ao prestígio do Bolsonaro, no dia seguinte viraram casaca. Eu coloquei no meu X ontem o seguinte, que o meu sonho para o meu país é que cheguemos ao ponto de direita de verdade concorrer com direita de verdade. Ou seja, de você olhar para a urna e você dizer, pelos projetos, pelas propostas, você dizer, caramba, tá difícil, muito difícil saber em quem votar. Esse é o meu projeto de país. Que candidato de esquerda não seja sequer mencionado na urna por irrelevância, por falta de voto, por ter seus projetos rejeitados pelo próprio povo. Eu quero atingir o mesmo feito que o Pudim de Pinga se gabou certa vez numa reunião do Foro de São Paulo, em 2009. Ele disse o seguinte lá nessa reunião, vou soltar para vocês, porque falando ninguém acredita, tem que provar. Pela primeira vez, companheira, pela primeira vez, nós não vamos ter um candidato de direita na campanha. Não é fantástico isso? Vocês querem conquista melhor do que numa campanha neste país a gente não ter nenhum candidato de direita? Porque antigamente, como é que era a campanha? Era o de centro-esquerda ou de esquerda contra os trogloditas de direita. Era assim toda a campanha. Essa começou a melhorar já comigo e com o Fernando Henrique Cardoso. Já foi... Ai, Fernando Henrique Cardoso é de direita. Um nível elevado. Depois eu e Serra também. Depois eu Acon baixou o nível por conta dele, não por outro. Quem diria, hein? Envelheceu mal essa fala, hein, Pudim de Pinga? Hoje Alckmin é seu vice. Por minha conta. Mas agora, se estivesse apresentando os candidatos que eu estou vendo aí, vai ser uma coisa inédita neste país. Vocês entenderam? Este é o meu projeto de Brasil. Então, provavelmente a gente vai ter porradaria aí entre um e outro quando a direita for a maioria de verdade, nas urnas, nas solicitações, nas indicações, nas campanhas, certamente. Por quê? Aí sim entra a divergência de projeto, divergência de opinião. Mas é isso que está acontecendo agora? Não. O que está acontecendo agora é o que nós chamamos no militarismo de insurreição, insubordinação. Você não pode querer fazer parte de um time e virar para o seu técnico e dizer assim, quando ele mandar você pagar 15 aí, eu não vou pagar, porque eu discordo, porque esse exercício que você está passando não vai aumentar a minha performance em campo. Você não pode fazer isso, filhinhas. Vocês não podem fazer isso. E outra coisa, este seria o momento de tentar colocar direita com direita? Não.
Por quê? Porque o maior líder da direita recebeu ontem a rejeição, o STF formou maioria pela rejeição do recurso de seus advogados, confirmando a sua condenação a 27 anos de prisão, senhores. 27 anos de prisão. Então, não é o momento disso. O momento é outro. O momento é de ouvir o velho Olavo. É militância bolsonarista, porque ele é o líder, é ele que está com o alvo nas costas. Bolsonaro não é uma ideia. Você não aprisiona uma ideia, você aprisiona o homem está aprisionado. Então era a hora de todos os apoiadores de Bolsonaro, de todo mundo que chegou lá às custas do prestígio e do brilho de Jair Bolsonaro, e entenderem que a vida deles não vale nada se não for por Jair Bolsonaro agora, porque agora é que o momento exige que você seja por Jair Bolsonaro, que você use toda a sua influência, todo o seu alcance, todo o seu engajamento, todo o seu relacionamento político para tentar salvar esse homem. É isso. As outras brigas você deixa para depois. E o que é realmente alarmante em relação ao que o Alan falou é que quando você olha para o Nicolas, por exemplo, que o Alan colocou ali 2 times, né? Quando você olha para o Nicolas, você vê o Nicolas como esquerda? Eu não vejo, claro que não. Você vê a Detone como esquerda, a Ana Campanholo como esquerda? Óbvio que não. Esse pessoal é direita conservadora. Mas, lembrando o que o professor Olavo falou, é isso que está importando neste momento? Não. Você precisa ser um político bolsonarista. E só consegue ser bolsonarista quem parte da premissa conservadora. Certinho? Então é isso. Então assim, eu lamento muito, eu confio profundamente no Carlos Bolsonaro. Eu não tô entendendo que tá um arranca-rabo dos diabos e eu não gosto disso. Sabe por quê? Porque o princípio da rebelião é luciferino, tá? Foi o primeiro revoltado da história do mundo foi ele lá no céu. Então, por favor, senhores, por favor, tá? Então, eu vou com Carlos Bolsonaro, sim, tá? E a Ana Campanholo falou, todo mundo tem que ser subserviente a Bolsonaro? Não. É necessário estabelecer de forma inequívoca para o brasileiro que não está acostumado à hierarquia, a hierarquia necessária para se fazer parte de um time. Discordar é muito necessário, se for o caso. Insurgir, nunca. Isso não é subserviência. Isso é disciplina à situação. Carluxo, bora, tô contigo. E para falar realmente do dia terrível que foi ontem, sem Fux, né? A primeira turma do STF rejeitou por unanimidade o recurso de Bolsonaro. Os ministros decidiram manter a condenação do ex-presidente com pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe. O golpe que as provas são, talvez, provavelmente, quem sabe, né? E eu não posso aprofundar muito. É isso que Bolsonaro está passando, senhores. É sério mesmo que esse povo nem no momento desse vai parar para pensar em acolher uma diretriz do cara que é o presidente de honra do partido, que fez desse povo todo quem é hoje, para acolher a indicação dele para o filho dele, que tem muito mais estrada rodada na política do que esse pessoal que está se debatendo? Eu tô com ela dos Santos. É assustador. E já que você ficou comigo até agora, peraí, não vai embora que eu tenho um recado importante para você que está procurando uma alternativa de trabalho para ganhar mais e ser muito mais dono do seu tempo do que seu patrão que te escraviza pela CLT. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só, a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo
para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família? Então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no Zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual é o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Pode ter certeza, vai mudar a sua vida. Mudou a minha, por que não pode mudar a sua? Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Com isso, vou ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, é doar@valeria@gmail.com. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Se você já é de casa, revisa tudo aí. Mas o mais importante, leva o meu link para outras redes sociais, onde você atua, onde você visita. Porque nosso Shadowban aqui não tá mole não, viu? Tá ruim demais. Vamos lá? Conto com você. E aí, vamos para os comentários.